Nossa introdução ao universo bancário geralmente começa com a conta corrente e depois com uma conta poupança, onde depositamos nosso suado dinheiro. Mas muitas pessoas ficam confusas principalmente sobre as contas de investimento e não sabem da oportunidade de ganhos fiscais e financeiros que estão perdendo por não conhecer essas contas. Elas podem servir para a sua aposentadoria, para o estudo do seu filho e para os lucros dos seus investimentos com isenção total de impostos. E no vídeo de hoje eu vou te mostrar todas essas oportunidades e vai ser dividido da seguinte forma. Primeira parte, conta corrente e os dois tipos de conta poupança. Segunda parte, vamos entrar nas contas investimentos e conhecer as três famosas contas registradas. São através dessas contas onde temos isenções de impostos e redução de pagamento do imposto de renda, que é a conta TSFA, RRSP e a RESP. Terceira e última parte, vou explicar como funciona a conta não registrada e suas características fiscais. Então fique aqui que esse é o assunto de hoje. Bem-vindos ao canal Clube do Investidor Canadá. Meu nome é Leandro Cato e aqui nós falamos sobre investimentos, economia e finanças. E se gostarem do conteúdo, se inscrevam no canal, deixe seu like e compartilhe esse vídeo para a gente levar informações financeiras para todas as pessoas que têm interesse em morar no Canadá. No Canadá existem vários tipos de contas bancárias, mas hoje eu vou falar das principais contas, que seriam a conta corrente ou cheque account e a conta poupança, que são os dois tipos mais comuns de contas bancárias pessoais no Canadá e são semelhantes às contas que nós já conhecemos. Eu vou falar também sobre as contas de investimentos. Todas essas contas que vamos ver aqui hoje, qualquer pessoa que possua o NAS ou SIM estão aptas para abrir. Mas para abrir as contas de investimentos, é necessário ter no mínimo 18 ou 19 anos, conforme a legislação de cada província. As contas de investimento e de aposentadoria, na minha opinião, são as contas mais importantes, pois essas contas serão as suas ferramentas para que você possa adquirir vantagens fiscais que vão te ajudar a atingir suas metas financeiras, como por exemplo, te proporcionar uma aposentadoria mais promissora. Mas para isso é preciso conhecer as características e regras de cada uma delas. Então vamos lá. Conta corrente ou cheque account. A conta corrente é onde você guarda o dinheiro necessário para as transações do seu dia a dia. Por exemplo, para seus gastos de supermercado, transporte, aluguel e outras despesas. O banco emitirá um cartão de débito para você acompanhar a sua conta e você pode utilizar esse cartão para você efetuar seus pagamentos. As contas correntes também permitem que você faça pagamentos com cheques, transferências e é nessa conta onde o seu salário e sua restituição de imposto de renda são depositados. Para conhecer sobre as categorias de bancos que existem no Canadá e quais os benefícios que cada banco te oferece, então veja o vídeo onde eu falo sobre isso. Vou deixar aqui embaixo o link. Conta poupança ou save account. A conta poupança é onde você pode manter o dinheiro que você não precisa usar imediatamente, para que ele possa ganhar um pouco de rendimento. E você pode movimentar esse dinheiro facilmente para uma conta corrente. O rendimento de uma conta poupança convencional está em torno de 0,05% a 0,1% ao ano. Alguns bancos canadenses oferecem a famosa HISA. Porém, embora essas contas poupanças com juros altos ofereçam taxas de juros mais altas em comparação com uma poupança tradicional, infelizmente, ainda assim, essas taxas são baixas. Como exemplo, temos o Equibank, que paga 1,25% ao ano, o NIL, que paga 1,8% ao ano, e o Tangerine, que oferece uma taxa promocional para os novos clientes de 3,25% ao ano, durante os primeiros 5 meses. Lembrando que no momento que eu gravo esse vídeo, a inflação no Canadá está em 8% ao ano. Mas independente da inflação ou o momento econômico que estamos passando, a poupança geralmente perde para a inflação. A conta HISA pode servir como uma alternativa para a sua reserva de emergência, já que não existe no Canadá um Tesouro Selic pagando 12% ao ano, como no Brasil. Uma das formas para você proteger e também fortalecer o seu patrimônio é através dos investimentos no mercado financeiro. Dito isso, as contas de investimentos e de aposentadoria serão as ferramentas base para construir um bom alicerce para os seus investimentos, pois essas contas te ajudarão com uma boa vantagem fiscal. E outra ferramenta que vocês sempre terão para os seus investimentos é o nosso canal, galera.
Então curta o vídeo, compartilhe e se inscreva aí no canal. Fazendo isso, você também ajudará outras pessoas a terem acesso aos conteúdos do nosso clube. Conto com vocês. E agora, papel e caneta na mão e vamos lá para as contas de investimento. As contas de investimentos, logicamente, são voltadas para os investimentos. Então elas não são contas poupanças tradicional. Logo, não adianta você simplesmente abrir uma conta de investimento e depositar o seu dinheiro, pois seu dinheiro não irá render sozinho. É preciso aplicá-lo em algum tipo de ativo financeiro, com o objetivo de gerar lucros. Você pode abrir essas contas diretamente pelo banco ou por uma corretora. Então, após fazer o seu cadastro e abrir a sua conta de investimento, você deposita o seu dinheiro diretamente nesta conta. E utilizando esta conta é que você vai fazer seus investimentos nos seus ativos, que podem ser ações, títulos públicos, debêntures, CDB, fundo mútuo, ETF, enfim, nos ativos que você escolher. As contas de investimento são divididas em duas categorias principais, chamadas de contas registradas e contas não registradas. As contas registradas são contas de investimentos que recebem vantagens fiscais que podem ser através de isenção de impostos ou de uma prolongação nos pagamentos desses impostos. Neste caso, os investimentos que estão dentro dessas contas têm os impostos protegidos pelo governo, ou seja, são isentos. E todos os rendimentos recebidos dos seus investimentos, enquanto estão dentro dessas contas, também são protegidos dos impostos do governo. Com isso, você consegue aumentar ainda mais o rendimento com o passar do tempo, reinvestindo os seus lucros que estão isentos de impostos. As contas registradas mais utilizadas são a TFSA ou a CELI, a RRSP ou a RER, ou a RESP ou a RE. E cada tipo de conta tem a sua finalidade, benefício, regras que devem ser seguidas e vantagens fiscais diferentes. A TFSA ou a CELI, que é a conta poupança isenta de impostos, desde 2009 essa conta permite que você economize seu dinheiro, pois os lucros, rendimentos e saques de investimentos são todos isentos de impostos. Qualquer residente canadense ou imigrante que tenha um número de um seguro social, que é o NAS ou SIM, e que tenha atingido a sua maioridade em sua província, pode abrir uma TFSA e pode investir uma quantidade específica todos os anos, independente da sua renda. Você pode utilizar essas contas de investimento para a compra futura de um carro, uma casa, uma viagem ou para uma aposentadoria confortável. O benefício da economia fiscal do TFSA pode ser significativo tanto para o curto ou longo prazo. 6 pontos importantes do TFSA. Primeiro, os lucros e rendimentos e saques dos seus investimentos não são tributáveis e não afetará o seu imposto de renda. E você pode sacar o seu dinheiro a qualquer momento e quantas vezes quiser. Segundo, todos os anos o seu TFSA tem limites para os depósitos na sala de contribuição. Desde 2009, o governo canadense estabeleceu um valor máximo que os canadenses qualificados podem contribuir anualmente, independente da sua renda. Terceiro ponto, na conta TFSA, a sala de contribuição não utilizada pode ser transferida para os próximos anos. Se você não contribuiu com o valor máximo em um determinado ano, você pode recuperar o atraso no futuro, dentro dos limites da sala de contribuição. Por exemplo, se você chegou no Canadá em 2020, não importa em qual mês, e adquiriu seu número de seguro social, e em 2020 já era maior de idade, então hoje, em 2022, você tem direito a uma contribuição máxima de $18.000. Quarto ponto, se você contribuir mais do que o limite total de contribuição permitido, o valor da contribuição em excesso estará sujeito a uma penalidade fiscal. Quinto ponto, todos os saques que você fizer ao longo do ano serão adicionados ao seu limite da sala de contribuição do ano seguinte, para que você possa contribuir outra vez o valor que foi retirado no ano anterior. Então digamos que você tenha sacado $10.000 esse ano. Para o próximo ano, você tem que retornar esse mesmo valor para a sua conta TFSA, pois a sua sala de contribuição reabre todo ano, e isso é uma característica exclusiva da TFSA. Sexto ponto, você pode ter mais de uma conta TFSA, mas tome muito cuidado para que as suas contas combinadas não criem uma contribuição excessiva. Você não pode contribuir em excesso sem uma penalidade fiscal.
Você pode verificar os seus limites de contribuição acessando a sua conta com o seu número de seguro social dentro do site CRA, que é o equivalente à Receita Federal do Brasil. Agora vamos para a conta RRSP ou ARER, que é o Plano de Poupança de Aposentadoria Registrado. É um tipo de conta investimento que permite reduzir o imposto a pagar sobre a sua renda atual. O RRSP pode ser aberto por qualquer pessoa com menos de 71 anos que tenha recebido e declarado renda em um ano fiscal anterior. Suas contribuições são dedutíveis e podem ser utilizadas para reduzir o seu imposto de renda. A renda obtida pelos seus investimentos são isentos de impostos enquanto os fundos permanecem na conta. Portanto, um RRSP funciona como um abrigo fiscal que oferece um incentivo para economizar dinheiro para os anos de aposentadoria. As retiradas ou saques são tributadas e entram no seu imposto de renda como uma renda comum no ano que você fizer essa retirada, exceto as retiradas para a compra da sua primeira casa ou para alguns tipos de estudos, que são isentos de impostos. Você pode fazer as retiradas antecipadas e que não se enquadram nessas características. Mas isso não é recomendável, pois terão altíssimos tributos fiscais e você perde a sala de contribuição, pois ela não reabre no ano seguinte, diferente da conta TFSA, que reabre a sua sala de contribuição anualmente. Existe uma conta aposentadoria bloqueada chamada Lira. Neste caso, não é possível fazer saques antecipados e os valores depositados só poderão ser sacados na aposentadoria. 6 pontos importantes do RRSP. Primeiro, a sala de contribuição é acumulativa. Isso significa que se você não utilizar os valores não depositados dos anos anteriores, você pode transferir a sala de contribuição do seu RSP não utilizada desde 1991. Segundo ponto, o limite de contribuição máximo é de 18% da sua renda anual do ano anterior, limitado a um valor máximo de $29.210 para o ano de 2022. E existem penalidades para os valores depositados excedentes. Terceiro ponto, você pode contribuir para essa conta até completar 71 anos. Depois disso, você deve sacar os ativos ou transferi-los com isenção de impostos para uma conta RRIF ou FER, que é um fundo de renda de aposentadoria registrado. Quarto ponto, o dinheiro que você investe é dedutível de imposto. Isso reduz a sua renda tributável atual. Com isso, você pode sacar recebendo restituições de impostos. Por exemplo, você tem uma renda anual de $70 mil canadenses. Se você contribuir durante o ano com um valor de $10 mil canadenses dentro da sua conta RRSP, seu imposto de renda será calculado em cima de $60 mil e não mais de $70 mil. E o imposto que foi descontado na fonte pelo governo em cima desses $10 mil será devolvido para você no ano seguinte. Digamos que você está na faixa de imposto de 30%. Então, os $10 mil que foram depositados no seu RRSP terão um reembolso de $3 mil. Então, você pode pegar esse imposto e reinvestir. Com isso, você aproveita esse subsídio fiscal para aumentar ainda mais os seus investimentos. Quinto ponto, a renda e os lucros obtidos pelos seus investimentos são isentos de impostos enquanto os fundos permanecerem dentro da conta. Sexto ponto, na aposentadoria, você pagará impostos somente no saque e conforme a classificação atual da sua faixa de imposto de renda. Essa conta é uma boa alternativa de economia fiscal, porque você pode aproveitar a isenção de impostos durante uma faixa de imposto de renda mais alto, que é quando você está trabalhando, e retira quando estiver em uma faixa de imposto de renda mais baixa, que é quando você está aposentado. Para descobrir o valor exato que você pode contribuir anualmente, bem como o valor disponível da sua sala de contribuição, verifique o seu aviso de avaliação mais recente da Agência da Receita Federal do Canadá ou consulte a sua conta online no CRA. RESP ou RE, que é o Plano Poupança Educacional Registrado. É um tipo de conta de investimento que é usado com finalidade de economizar para a educação pós-secundária, como universidade ou faculdade. Normalmente, ele é aberto pelos pais para o ensino superior de seus filhos, mas pode ser aberto por qualquer pessoa, como parentes e até amigos da família. Se você quer economizar para a educação pós-secundária do seu filho ou até mesmo para si próprio, o RESP é uma ótima maneira de fazer isso.
Os ganhos de investimento dentro de uma conta RESP crescem isentos de impostos e serão tributados somente no saque do dinheiro. E essa é a única conta que, mesmo que você não faça nenhum tipo de investimento dentro da conta, você terá uma subvenção do governo de 20% sobre o montante que foi depositado ao ano. Quanto mais cedo você começar a contribuir para o RESP do seu filho, mais cedo começará a ver o seu dinheiro a crescer e mais cedo você vai receber as subvenções do governo. 6 pontos importantes do RESP. Primeiro ponto, o dinheiro investido que rende protegido de impostos até o momento do saque, quando chegar a hora de pagar os custos da educação, o crescimento do investimento e os valores de subvenções que fazem parte da retirada são tributados como renda para o aluno. Então, se o aluno estiver com pouca ou nenhuma renda, ele pagará pouco ou nenhum imposto sobre esse saque. Segundo ponto, o dinheiro desta conta deve ser utilizado exclusivamente para os custos do ensino superior. Você não pode utilizar esse dinheiro para uma outra finalidade e nem para cursos que não sejam considerados como ensino superior. Terceiro ponto, os depósitos nessa conta são limitados a $2.500 por ano e o limite máximo depositado nessa conta é de $50.000 por pessoa. Quarto ponto, por meio do CESG, você recebe um subsídio de 20% sobre os valores depositados anualmente. Isso significa que você pode depositar o limite anual permitido de $2.500 e você receberá por ano uma contribuição do governo de $500 para os estudos. Quinto ponto, a criança só é elegível para receber esse subsídio do governo até os 17 anos. Sexto ponto, se o ensino superior não se torna realidade, o RESP deverá ser extinto até 35 anos após a abertura da conta. E nesse caso, existem 3 opções para o saque do dinheiro que está na conta. Primeira opção para retirada do RESP. Os saques de contas que não são usados para fins educacionais são tributados. Você terá que pagar impostos sobre os lucros dos seus investimentos e não sobre o valor total. E o dinheiro dos subsídios do governo devem ser devolvidos ao governo. Segunda opção é fazer uma transferência para um outro RESP. Não há penalidade e reembolso nas transferências de um RESP para o outro. O valor total, incluindo subsídios, pode ser transferidos para outro beneficiário em um outro plano individual. Terceira opção, transferir o RESP para o seu RRSP. O valor do seu RESP de até $50.000 pode ser transferido para uma conta RRSP, mas a conta do RESP deve estar ativa há pelo menos 10 anos e os beneficiários devem ter no mínimo 21 anos. E as subvenções financeiras do governo também devem ser devolvidas para o governo. Agora vamos falar sobre a última conta de investimentos, conhecida como contas não registradas. Essas contas não registradas oferecem mais liberdade e liquidez imediata, pois você pode depositar e sacar o seu dinheiro a qualquer momento e não existe um limite de valor depositado. Mas por outro lado, essas contas não são isentas de impostos como as contas TSFA ou a RRSP. Os impostos e tributações nessas contas funcionam de maneira diferente para os lucros, o rendimento dos dividendos, ganhos de capital e receita de juros, mas isso é assunto para outro vídeo. Se você quiser saber mais sobre esse assunto, comenta aí que eu trago para vocês um vídeo explicando sobre essas tributações das contas não registradas. As contas não registradas podem ser utilizadas sozinhas ou em conjunto com outros tipos de contas de investimento. Portanto, a melhor coisa que você pode fazer antes mesmo de começar a investir é entender como funcionam essas principais contas de investimento e assim, posteriormente, escolher a melhor opção conforme o seu objetivo. O propósito desse canal é justamente para que todos vocês tenham pelo menos uma base financeira aqui no Canadá, para que possam ao menos construir uma aposentadoria mais confortável e assim aproveitar a sua vida ao lado de quem vocês mais amam. Acredito que a maioria das pessoas que imigram para o Canadá vem para buscar uma qualidade de vida melhor e em todos os sentidos, principalmente para quem quer se estabelecer definitivamente aqui. Sei que para muitos o primeiro objetivo é conquistar a residência permanente, que foi o meu caso. Mas às vezes nem todo mundo tem conhecimento de que além dessa etapa, precisamos também pensar em nosso futuro, ou seja, na nossa aposentadoria. Pode ser que não seja o seu caso, mas a maioria dos imigrantes que estão aqui não tem a mínima noção do valor que irão receber na aposentadoria.
e não percebem que uma grande parte dos canadenses precisam trabalhar até hoje, mesmo após estarem aposentados. E por que será? Deixo aqui essa reflexão para vocês. Então, você já conhecia essas contas bancárias? E você que já investe aqui no Canadá, qual conta você usa? Comenta aí embaixo. E se esse vídeo contribuiu para você de alguma maneira, então curta, se inscreva no canal e deixe aí nos comentários as suas dúvidas e sugestões, que eu volto com mais conteúdo para vocês. Valeu e bem-vindo ao clube!